Quem disse que o que você sente agora é apenas coincidência? E se o arrepio silencioso na sua nuca for um chamado antigo, ecoando de um lugar onde o tempo não controla nada? Todd sempre falou sobre os sinais que chegam antes do momento decisivo, aqueles que se escondem nas entrelinhas do cotidiano e passam despercebidos por quem vive no automático. Há portas que se abrem em silêncio e escolhas que não podem ser adiadas. A pergunta não é se algo está chegando. A pergunta é se você está preparado para ouvir o que já está sussurrando ao seu redor. Talvez você tenha percebido que nada está igual, mas não conseguiu explicar por quê. Relações, sonhos, pressentimentos, tudo parece fora de lugar, como peças que se recusam a voltar ao mesmo tabuleiro. Todd ensinou que quando a ordem invisível se move, a mente humana tenta resistir, mas o coração reconhece imediatamente. Há mensagens que não pedem permissão, apenas chegam. E existem avisos que não retornam quando ignorados. Você realmente tem certeza de que quer continuar andando no escuro? E se aquilo que você chama de atraso for, na verdade, um último chamado? E se o cansaço que pesa em você não for físico, mas um sinal de desalinhamento entre quem você é e quem você deveria ter se tornado? Todd sempre alertou. Quando o ciclo se fecha, os símbolos se intensificam, os sonhos mudam de cor e a vida começa a falar em linguagem de metáforas. Nada é literal, tudo é código. E somente quem permanece desperto decifra. Você tem certeza de que não está sendo diretamente chamado? Perceba como algo dentro de você reage, mesmo que você tente negar. Há perguntas que não se calam, pensamentos que retornam como ecos insistentes, situações que se repetem, até que você finalmente compreenda o que se recusa a ver. Todd disse que o universo não grita, ele repete. E quando a repetição se torna impossível de ignorar, o limiar está próximo. Existe uma escolha sendo colocada diante de você agora, mesmo que ainda não consiga nomeá-la. E ignorar não a fará desaparecer. Você pode sentir que algo grande se moveu sem ruído, como uma maré noturna invisível. Há algo que precisa ser recebido antes que o ciclo se complete, um entendimento que não pode ser adiado sem consequência. Todd falava sobre o instante em que o véu fica fino e as verdades ocultas se aproximam da superfície. É nesse intervalo que alguns despertam e outros adormecem ainda mais fundo. Em qual lado você imagina que está neste momento? Talvez o que está prestes a ser dito não seja confortável, mas foi exatamente sobre isso que Todd sempre advertiu. A verdade raramente chega vestida de tranquilidade. Ela chega como terremoto silencioso por dentro, desmontando máscaras, revelando fissuras, apontando para aquilo que você tentou evitar por tempo demais. Há um aviso final se formando, e ele não espera por indecisos. Continue, mas só se estiver disposto a descobrir porque justamente você precisava ouvir isso agora. Sinta como algo dentro de você começa a se mover lentamente, como se antigas camadas de poeira estivessem sendo retiradas de uma memória que você jurava não ter. Todd ensinou que nada realmente se perde, apenas adormece em regiões profundas da consciência, esperando o instante certo para emergir. Talvez seja por isso que estas palavras não soem como novidade, mas como reconhecimento. Não é algo que você está ouvindo pela primeira vez. É algo que você está finalmente permitindo lembrar. Momentos em que a vida parece pressionar por dentro, sem explicar a razão. Uma inquietação sem nome. Uma saudade de algo que você não sabe o que é. Todd dizia que esse chamado surge quando a alma se afasta do próprio eixo e o ser interior começa a pedir correção de rota. Não é drama, não é exagero, é alinhamento. E mesmo que você tente ignorar, a sensação retorna, como maré que nunca aceita ficar parada por muito tempo. Você tem sentido isso? Perceba como suas certezas já não sustentam o peso que carregavam antes. Aquilo que antes parecia sólido, agora se mostra frágil.
e o que era descartado como imaginação começa a parecer mais verdadeiro que qualquer lógica fria. Todd sempre avisou que a mente tenta controlar aquilo que o coração já entendeu, e é justamente nesse conflito silencioso que nascem os maiores abalos internos. O que em você está tentando se manter de pé, mesmo sabendo que já desabou por dentro? Às vezes, a vida usa o cansaço como linguagem, um cansaço que não é de corpo, mas de repetição de padrões que já não servem. Você acorda, faz o que precisa, fala o que dizem que é certo, mas uma parte de você observa tudo de fora, como se estivesse atuando em um papel que não escolheu. Todd ensinou que esse distanciamento não é fraqueza, é o início do despertar. É o momento em que o personagem começa a perceber o ator. Você tem percebido o quanto já não cabe naquilo que vive? Há dores que você nunca contou a ninguém, não porque faltaram pessoas, mas porque você mesmo não encontrou palavras. Cicatrizes que não aparecem no corpo e cortes que ninguém viu acontecer. Todd dizia que aquilo que não é curado se repete em formas diferentes, mudando rostos, cenários e histórias, mas preservando a mesma ferida original. Quantas vezes a mesma situação voltou para você com nomes diferentes, pedindo para ser finalmente compreendida? Você talvez sinta que algo em você pede silêncio, não para fugir, mas para escutar. Escutar aquilo que sempre foi abafado pelo barulho das obrigações, dos medos, das expectativas dos outros. Todd chamava isso de retorno ao templo interior, o espaço sagrado onde nenhuma máscara se sustenta. Ali não existe personagem, apenas verdade. Quando você fica sozinho consigo mesmo, o que permanece de pé? Existe um ponto na jornada em que fugir deixa de ser possível. Não porque alguém te prende, mas porque você se cansa de correr de si. Todd avisou que o verdadeiro confronto nunca é com o mundo, é com o próprio reflexo. É quando você percebe que tudo o que condenou fora era apenas o que evitava olhar por dentro. Quantos espelhos você quebrou para não ver o que estava tentando mostrar? Talvez você tenha aprendido a ser forte cedo demais. Forte por necessidade, não por escolha. Forte porque ninguém estava lá para te segurar quando tudo desabava. Todd dizia que a verdadeira força não é resistir sempre, mas permitir-se sentir aquilo que foi engolido em silêncio. O corpo guarda o que a alma não conseguiu dizer. Quanta coisa ainda pulsa aí dentro pedindo para ser reconhecida. Há uma parte de você que já sabe o que precisa ser feito, mas outra âncora permanece presa ao conhecido, mesmo que doa. Todd chamou isso de conflito entre o velho e o novo eu. A travessia entre quem você foi obrigado a ser e quem nasceu para se tornar. Essa transição raramente é suave. Ela rompe, desloca, desorganiza, desmonta. Mas é dessa desorganização que surge nova ordem. O que dentro de você ainda resiste à mudança por medo de perder o controle? Em alguns momentos, os sonhos se tornam mais intensos, quase mensagens codificadas que o racional tenta explicar, mas não consegue. Todd dizia que o inconsciente fala primeiro e a mente acompanha depois. Quando você sonha com aquilo que teme ou deseja, não é aleatório, é comunicação interna. Quantos recados você tem ignorado porque eles não vieram embalados na forma lógica que você aprendeu a aceitar? Observe como as mesmas perguntas retornam, mesmo quando você tenta mudar de assunto consigo mesmo. Elas não se calam porque são incômodas, mas porque são essenciais. Todd ensinou que o verdadeiro conhecimento nasce do desconforto, do ponto em que o velho entendimento já não sustenta a intensidade da experiência. Você sente esse limite se aproximando? Há momentos de silêncio que pesam mais do que qualquer grito. Silêncios que carregam histórias inteiras, decisões evitadas, despedidas que nunca foram feitas. Todd dizia que o não dito molda destinos tanto quanto o que é declarado.
O que você deixou de dizer para si mesmo por medo do que descobriria ao ouvir. À medida que você avança por dentro, percebe que não se trata apenas de entender o mundo, mas de decifrar quem o observa. Todd lembrava que o universo se organiza a partir da consciência que o percebe. Se você muda, tudo muda ao redor. Não porque a realidade obedece, mas porque sua forma de vê-la se transforma. O que em você está pedindo uma nova visão? Talvez você sinta agora um misto de medo e atração, como se estivesse à beira de algo grande demais para ser explicado. Isso não é ilusão. Todd dizia que o limiar sempre provoca tremor, porque ele anuncia atravessamento. Você está diante de um portal interno e algo em você sabe que depois não haverá retorno ao que era antes. O que assusta mais? Atravessar ou permanecer onde está? Perceba que nada do que está sendo dito aqui te obriga a acreditar. Todd nunca impôs, apenas apontou caminhos. A escolha sempre foi interior. O que importa é o que ressoa, o que vibra, o que te toca sem esforço. Se algo em você se moveu, mesmo que de forma sutil, então a mensagem encontrou morada. E isso é apenas o começo de algo que já estava escrito em você muito antes destas palavras existirem. Há instantes em que o passado retorna não como lembrança, mas como sensação física, como um aperto no peito que surge sem aviso e sem explicação aparente. Todd dizia que memórias não resolvidas não ficam para trás. Elas se alojam no presente até que alguém tenha coragem de olhá-las nos olhos. Talvez seja por isso que certos lugares, certos cheiros, certas vozes despertam emoções que você não sabe justificar. O corpo lembra antes da mente e a alma fala por meio de pequenos tremores. O que dentro de você está pedindo para finalmente ser olhado com honestidade? Você aprende aos poucos que controlar tudo foi apenas uma tentativa de se proteger do imprevisível. Todd lembrava que a verdadeira sabedoria nasce quando você solta as rédeas e permite que o fluxo revele o que tanto tenta esconder. O controle excessivo não é força, é medo disfarçado de disciplina. E quando esse medo começa a se dissolver, algo mais profundo aparece por trás. Um eu que confia, mesmo sem garantias. Até que ponto sua rigidez foi apenas uma muralha construída para não sentir? Perceba como, em alguns momentos, a vida te coloca exatamente diante do que você jurou evitar. Pessoas que representam velhas feridas, situações que repetem antigos roteiros, escolhas que parecem circulares. Todd ensinou que nada disso é punição, mas oportunidade de libertação. O ciclo se repete até que você atravesse, não até que você canse. A pergunta que se impõe é silenciosa e direta. Você está disposto a atravessar aquilo que sempre contornou? Existe um lugar dentro de você onde mora um cansaço antigo, um peso que não começou hoje. Todd dizia que esse cansaço não é físico, é o desgaste de sustentar versões de si que já não fazem sentido. Você sorri quando quer gritar, concorda quando quer ir embora, fica quando tudo em você pede movimento. Essa fratura interna cobra um preço alto. Quanto tempo faz que você não se pergunta o que realmente deseja, sem medo de decepcionar ninguém? Às vezes, o universo sussurra através de perdas inesperadas, atrasos, planos que não se concretizam. Todd lembrava que quando algo não se encaixa repetidamente, talvez não seja para caber, por mais que a mente insista. Existe proteção no que parece obstáculo, existe orientação no que parece caos. Quantas vezes você chamou de azar aquilo que, na verdade, estava te tirando de um caminho que não era seu? Há sinais que você preferiu não ver, não por ignorância, mas por proteção emocional. Enxergar exige coragem, e Todd sabia que a clareza pode doer antes de libertar.
É mais fácil se distrair, se ocupar demais, se sobrecarregar com ruídos externos do que encarar o silêncio que revela o essencial. Quando tudo fica quieto, o que emerge? Quando você se desliga dos outros, quem você encontra? Você carrega perguntas que nunca foram feitas em voz alta. Perguntas sobre o que perdeu, sobre o que não viveu, sobre as escolhas que não ousou assumir. Toth dizia que essas perguntas não buscam respostas imediatas. Elas existem para abrir portais internos. Cada dúvida verdadeira é um convite para atravessar camadas de si. Quais perguntas estão batendo em sua porta agora, insistentes, pedindo passagem? Em algum ponto da caminhada, você percebe que ninguém virá te salvar como você imaginou. E isso não é abandono, é despertar. Toth ensinou que o Salvador que você sempre esperou do lado de fora mora no centro do seu próprio ser. O resgate acontece quando você para de entregar o leme da própria vida às expectativas alheias. Onde você ainda espera permissão para ser quem já sabe que é. Os sentimentos que você evitou voltam como ondas, não para te afogar, mas para ensinar a respirar diferente. Tristeza, raiva, saudade, desejo, todos carregam mensagens cifradas. Toth dizia que emoções são mensageiras, não inimigas. Elas apontam desequilíbrios, indicam rotas, revelam necessidades profundas. O que você sente neste momento está tentando te contar o quê? Atravessar essa paisagem interna pode provocar medo, mas também provoca uma estranha sensação de reconhecimento. Como se, em algum lugar que você não alcança com palavras, soubesse que sempre foi chamado para isso. Toth lembrava que o despertar não é um evento grandioso, é um acúmulo de pequenos instantes em que você decide não se trair. Quantas vezes nos últimos tempos você percebeu esse impulso silencioso de ser mais verdadeiro consigo? Você pode ter se acostumado a se diminuir para caber em espaços apertados, a se calar para manter a paz, a se apagar para não incomodar. Toth dizia que apagar a própria luz não ilumina ninguém. Existe um preço em se negar constantemente, e esse preço se manifesta em forma de vazio, ansiedade, sensação de deslocamento. Onde você ainda insiste em caber, onde já não existe espaço para sua expansão. Observe como o tempo parece ganhar outra textura quando você olha para dentro. Minutos se alongam, lembranças retornam inteiras, o presente se aprofunda. Toth ensinou que o tempo externo segue uma linha, mas o tempo da alma se move em espirais. O que você sente agora talvez não pertença apenas ao agora. Talvez seja um chamado entrelaçado com outros momentos seus. Em que ponto da espiral você percebe estar? Existe uma força silenciosa guiando seus passos, mesmo quando tudo parece confuso. Toth lembrava que a confusão é apenas a mente tentando traduzir processos que pertencem ao coração. Confusão não é fracasso, é transição. Ela anuncia a morte de um sentido antigo e o nascimento de outro que ainda não tem nome. O que em você está morrendo e o que em segredo está nascendo. Você se dá conta de que não está ouvindo algo externo, mas um eco interno que finalmente encontrou espaço para ressoar. Toth dizia que mensagens verdadeiras não convencem, reconhecem. Elas tocam o que já existia e apenas aguardava contato. Se algo vibra em você agora, isso não foi criado aqui, apenas despertado. O que dentro de você acaba de abrir os olhos. E enquanto continua escutando, sente que a jornada está apenas se intensificando. Não há respostas prontas, apenas camadas sendo retiradas. Toth nunca prometeu conforto, prometeu visão. E ver muda tudo, mesmo quando nada fora parece ter se alterado. Permaneça onde está, respirando o que sente, porque o movimento que começou dentro de você segue avançando. E ainda há muito sendo revelado no silêncio entre uma palavra e outra.
Há momentos em que você sente como se estivesse caminhando em um corredor estreito entre o que foi e o que ainda não existe. Nada parece firme, nada parece definitivo. E mesmo assim, algo te impulsiona para a frente, como se mãos invisíveis te conduzissem a atravessar uma passagem que não pode ser descrita com palavras comuns. Todd dizia que essa travessia não acontece fora, ela acontece dentro, no território secreto onde suas crenças tentam negociar com seus medos. O velho se apega, o novo chama, e você sente essa tensão pulsando no centro do peito. Quem em você está tentando permanecer e quem em você já decidiu partir? Você percebe que as pessoas ao redor muitas vezes enxergam apenas o que você permite mostrar. Há um teatro social que segue em movimento enquanto, por dentro, outros enredos acontecem em silêncio. Todd lembrava que a alma nunca finge, mesmo quando a personalidade aprende a interpretar papéis. A verdade interior continua vibrando e o corpo denuncia o que a boca tenta esconder. Insônia, aperto, respiração curta, pensamentos circulares. Quantas vezes você sorriu por fora enquanto seu mundo interior tremia por dentro? Existe uma nostalgia por algo que você nunca viveu e, ao mesmo tempo, uma exaustão por tudo o que tentou sustentar. Todd dizia que essa sensação paradoxal surge quando a identidade está se desfazendo de velhos contornos. Você não é mais quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. Esse intervalo é fértil e assustador. Ele pede entrega sem garantias, confiança sem provas, coragem sem plateia. Em qual parte dessa metamorfose você sente que está agora? Há verdades que você pressente, mas não admite, porque sabe que ao admiti-las, nada permanecerá igual. Todd ensinou que a consciência tem um ponto de não retorno. Depois que vê, não pode fingir cegueira. Você pode até adiar decisões, mas não consegue mais acreditar nas mesmas mentiras internas. A máscara pesa, a armadura cansa, o personagem racha. Em que parte de sua vida você tem sentido essas rachaduras se abrindo em silêncio? Você começa a perceber que tudo o que evitou sentir está de volta pedindo passagem. Emoções antigas, histórias inacabadas, afetos interrompidos retornam como se o tempo não tivesse passado. Todd dizia que o tempo psicológico não cura por si só. O que cura é o encontro consciente com aquilo que foi escondido. Cada emoção negada torna-se um guardião de portais internos, esperando o momento em que você se aproximará sem fugir. Qual emoção você ainda teme, porque sabe que ela trará consigo uma verdade que mudará tudo? As relações ao seu redor começam a funcionar como espelhos, refletindo partes de você que preferiria não ver. Todd lembrava que ninguém entra na sua vida por acaso emocional. Cada encontro desperta algo adormecido, aciona memórias, reacende feridas ou abre caminhos. Pessoas chegam para ensinar presença, limite, entrega, desapego. Algumas vêm para ficar, outras apenas para tocar e partir. Qual encontro recente te desorganizou por dentro de um jeito difícil de explicar? O silêncio se torna mais eloquente do que qualquer discurso. Você nota que ruídos, distrações, exageros de atividade eram apenas formas de escapar de si mesmo. Todd dizia que o verdadeiro templo não é feito de pedra, mas de atenção. Quando a atenção retorna para dentro, tudo ganha outra dimensão. Você começa a se perceber nos mínimos gestos, nas reações automáticas, nos pensamentos que surgem sem convite. O que você descobre quando finalmente se olha sem filtros? Há instantes em que o corpo inteiro reage a algo que a mente ainda não compreendeu. Um frio repentino, um arrepio, uma vontade inexplicável de mudar rotas, de encerrar ciclos, de começar algo que não sabe nomear. Todd ensinou que o corpo é a ponte entre o visível e o invisível. Ele sente antes, traduz depois.
A pergunta é simples e profunda ao mesmo tempo. Você confia no que sente ou ainda luta para explicar tudo com lógica que já não te serve? Você começa a notar padrões que sempre estiveram ali. Situações que se repetem com personagens diferentes, conversas que voltam, escolhas que retornam disfarçadas. Todd dizia que a vida repete lições não aprendidas, não como castigo, mas como insistência amorosa da existência. A repetição é um chamado para a consciência, não uma condenação. Qual padrão você está reconhecendo agora com uma clareza que antes não tinha coragem de admitir? A sensação de urgência cresce, mas não é uma urgência externa. Não se trata de prazos, de relógios, de compromissos, mas de algo muito mais interno, quase sagrado. Totti falava sobre o momento limiar, quando a alma percebe que não pode mais adiar a si mesma. Essa urgência pede posicionamento, autenticidade, retorno ao centro. O que dentro de você está dizendo que não dá mais para esperar amanhã para ser verdadeiro hoje. Você percebe que muitas das coisas que perseguiu talvez não fossem realmente suas. Sonhos herdados, expectativas recebidas, planos que nasceram mais do desejo dos outros do que do seu próprio coração. Todd dizia que a libertação começa quando você diferencia o que é desejo essencial do que é programação. Essa diferença não é intelectual, ela é sentida. O que sobra de você quando tira o peso do olhar alheio? Há momentos em que a solidão deixa de ser ausência e se torna presença profunda. Não é estar sem pessoas, é estar consigo. Todd lembrava que o encontro mais temido é também o mais transformador. Quando você se senta consigo mesmo sem distrações, percebe vozes internas, desejos contidos, dores abafadas, chamamentos antigos. Em que medida você tem permitido esse encontro ou fugido dele pela via da pressa? O medo aparece, mas não como inimigo, e sim como guardião de fronteiras. Todd dizia que o medo marca a porta de transição. Aquilo que você teme muitas vezes aponta para o lugar onde precisa ir. Ele protege, mas também limita. Reconhecer o medo é diferente de se submeter a ele. O que hoje te assusta, justamente porque revela algo poderoso demais sobre quem você pode se tornar. Aos poucos, você percebe que não é apenas espectador dessa mensagem. Você é parte dela. Não está ouvindo por acaso, não chegou aqui por distração. Todd ensinava que toda mensagem encontra aqueles que estão em ressonância com ela, e não os que buscam apenas curiosidade. Se algo vibra em você, é porque já havia algo preparado para ser despertado. Qual parte de você reconhece esse chamado, mesmo sem entender de onde ele vem? E então surge uma sensação estranha de familiaridade com tudo isso. Como se já tivesse escutado essas palavras em outro tempo, em outro lugar, talvez em sonhos, talvez em silêncios. Todd dizia que a alma conversa consigo mesma, através de sinais repetidos em diferentes contextos. A vida fala em símbolos, e você está aprendendo a ler mais com o coração do que com a mente. Quais símbolos têm se repetido ao seu redor, pedindo que você pare de chamar de coincidência o que já é mensagem? A tensão aumenta e, ao mesmo tempo, cresce uma delicada paz entre as fissuras. Não é paz de ausência de conflito, é paz de reconhecimento. Algo em você parece dizer que tudo sempre esteve caminhando para esse ponto, que nada foi em vão, que até a dor teve função. Todd ensinava que luz e sombra não brigam, elas se integram. A verdadeira transformação não é eliminar partes, é acolhê-las e colocá-las no lugar certo. O que em você está finalmente aceitando existir, sem luta, sem esconderijo, apenas existindo? À medida que continua, você nota que não está ouvindo um roteiro, mas atravessando um espelho. Não há conclusões entregues, não há respostas prontas. Há um movimento que se expande dentro de você como maré que sobe sem barulho.
Todd dizia que o conhecimento verdadeiro não invade, ele desperta. É isso que acontece agora. Acordam partes suas que há muito esperavam esse chamado. E mesmo sem encerramento, você sente que já começou algo que não pode mais ser desfeito, como se o próprio futuro estivesse te observando a partir de dentro. Há um instante em que você percebe que o mundo externo parece continuar igual, mas por dentro algo já não ocupa o mesmo lugar. Como se móveis invisíveis tivessem sido rearranjados no seu interior durante a noite. Todd dizia que a verdadeira mudança não faz alarde, ela se instala em silêncio, e quando você se dá conta, já não consegue voltar para o antigo modo de sentir. Você olha para as mesmas cenas, mas não as percebe da mesma forma. O que mudou não foi o cenário, foi o observador que despertou um pouco mais. Você começa a notar o quanto aprendeu a se adaptar a ambientes que nunca te acolheram completamente, a se moldar, a se apertar, a se calar. Todd lembrava que a alma não aceita aprisionamento por muito tempo sem manifestar sinais. Ansiedade, vazio, uma sensação de deslocamento inexplicável, tudo isso são gritos do ser profundo pedindo espaço para existir. Em que momentos da sua vida você percebeu que o preço de pertencer era se abandonar? As promessas que você fez a si mesmo em silêncio retornam agora como fantasmas gentis, cobrando presença. Promessas de não tolerar mais o que te machuca, de não diminuir sua luz, de escolher caminhos verdadeiros. Todd ensinava que toda promessa feita em consciência cria um fio sutil que sempre puxa de volta para o centro. Não importa quanto você desvie, existe algo dentro que insiste em lembrar quem você é. O que em você está cobrando resgate neste instante? Há uma tristeza doce, que às vezes aparece sem motivo aparente. Não é desespero, é luto por versões antigas de si que estão ficando para trás. Todd dizia que toda transformação envolve perdas invisíveis, despedidas silenciosas do que já não acompanha o movimento da alma. Você se despede de ideias, de máscaras, de expectativas, de histórias que sustentou por tempo demais. Qual parte de você está chorando não pelo que acontece fora, mas pelo que está mudando por dentro? Você descobre que não tem mais energia para sustentar aquilo que não é verdadeiro. Conversas vazias cansam, lugares que exigem personagem drenam, relações que negam sua essência pesam. Todd ensinava que quando a consciência se expande, o corpo começa a rejeitar o que não está em alinhamento. O que antes parecia normal agora dói. O que antes era suportável agora se torna impossível. Onde essa intolerância silenciosa está se manifestando em sua vida? Os ciclos ficam mais visíveis. Você percebe onde começa, onde repete, onde cai nos mesmos lugares de sempre. Todd dizia que perceber já é metade da libertação. Porque, quando você enxerga o padrão, ele perde o poder de te comandar no automático. Você passa a ter escolha, e a escolha é o território da responsabilidade. O que você está enxergando com clareza agora e que já não consegue ignorar, mesmo que tentasse? Surge então um desejo profundo de verdade, não a verdade dos outros, mas a sua. Todd lembrava que a mentira mais perigosa é aquela que contamos a nós mesmos para evitar o desconforto. Ela mantém estruturas velhas de pé, mas cobra o preço da própria vida interior. Em qual área você percebe que já não consegue mais se enganar sem sentir o corpo reagir, o coração apertar, a energia cair? Você olha para sua história e percebe que muitas das coisas que mais doeram também te moldaram de formas que hoje sustentam quem você é. Todd dizia que a ferida é também um portal, e dela pode nascer sabedoria se você a atravessa com consciência. Não é romantizar a dor, é reconhecer que ela esculpiu caminhos de sensibilidade, compaixão, profundidade. Quais dores antigas hoje revelam que também foram professoras silenciosas?
O chamado interior se intensifica. Não é uma voz alta, mas uma convicção suave que cresce sem pedir licença. Todd dizia que esse chamado é o eco da parte mais elevada de você, lembrando o motivo de estar aqui. Ele não usa argumentos, usa ressonância. Você sente, sem justificativas, que algo precisa ser ajustado, decidido, encerrado, iniciado. O que, dentro de você, já decidiu mesmo que a mente ainda não tenha encontrado palavras. Você começa a compreender que não é sobre futuro distante, mas sobre presença radical. Todd ensinava que o único portal real é o instante vivido com consciência total. O passado se dissolve quando compreendido. O futuro se redesenha quando você se alinha com sua verdade agora. O ponto de poder sempre foi o agora que você respira. O que muda em sua vida quando você para de fugir do presente e o encara com inteireza. Memórias esquecidas surgem como fragmentos, pequenas cenas, sensações antigas, flashes de lugares, pessoas, momentos. Não precisam ser literais, importam pelo que despertam. Todd dizia que a alma armazena experiências em camadas simbólicas, e o símbolo carrega mais verdade do que a lembrança linear. O que vem à tona agora não é acaso, é convocação. Que lembrança insiste em retornar e qual sentimento ela desperta em você? Você começa a perceber que o mundo ao redor responde ao que vibra dentro. Situações externas passam a refletir estados internos com uma sincronicidade inquietante. Todd ensinava que a realidade é espelho e linguagem ao mesmo tempo. Quando você muda o olhar, o espelho se reorganiza. Quando muda a vibração, a vida muda a conversa. O que tem se repetido tanto ao seu redor que já parece impossível negar a mensagem que isso carrega. A solidão muda de significado. Ela deixa de ser vazio e começa a se tornar espaço. Espaço de encontro, de escuta, de recolhimento. Todd dizia que sem esse recolhimento, o ser se perde na multidão de ruídos externos e esquece o som da própria essência. Estar só passa a ser sagrado, não triste. Em que momentos você tem sentido essa necessidade de se retirar para dentro como quem retorna a um lar esquecido? O coração começa a falar mais alto do que a mente, não no sentido romântico, mas no sentido de verdade essencial. Todd ensinava que o coração é o ponto de convergência entre o humano e o divino dentro do ser. Quando ele fala, não grita, apenas afirma. E quando você o escuta, percebe uma clareza silenciosa, uma certeza sem explicação. O que o seu coração vem dizendo há tanto tempo e que só agora você está disposto a ouvir. Você passa a questionar ideias rígidas de certo e errado que foram impostas ao longo da vida. Todd dizia que a consciência amadurecida compreende nuances, percebe camadas, entende que muitas respostas não cabem em caixas fechadas. O julgamento cede lugar à compreensão, a rigidez cede espaço à sabedoria. Em que áreas você sente que está abandonando o julgamento automático e se abrindo para enxergar de forma mais ampla? O corpo parece se tornar mais sensível. Sons, ambientes, palavras, presença de certas pessoas. Tudo passa a afetar de formas que antes você ignorava. Todd ensinava que a sensibilidade não é fraqueza. É instrumento de percepção. Ela amplia o alcance da consciência e te mostra o que está alinhado e o que não está. Em quais situações recentes seu corpo gritou antes da sua mente entender o que estava acontecendo? A sensação de estar sendo observado pela própria vida pode surgir, não no sentido de desconfiança, mas no sentido de propósito. Como se existisse uma inteligência maior guiando movimentos, encontros, desvios. Todd lembrava que o universo não é aleatório, ele é tecido de significados. Cada evento traz uma pista, cada encontro carrega uma senha. Qual evento recente te deu a impressão de que algo maior estava em jogo, mesmo que parecesse simples?
O passado deixa de ser prisão e começa a se tornar material de compreensão. Toth dizia que revisitar a própria história com consciência não é se afogar no que foi, mas ressignificar o que ainda vive dentro. O passado que não é visto aprisiona, o que é compreendido liberta. O que em sua história ainda pesa não pelo que aconteceu, mas pelo que ficou sem ser sentido, dito, chorado. Você percebe que aquilo que mais teme revelar sobre si mesmo é justamente o que mais te aproxima da verdade. Toth ensinava que a sombra não é inimiga, é parte da totalidade. Negá-la cria máscaras, integrá-la cria maturidade. As partes rejeitadas clamam por inclusão, não por exílio. Qual parte sua você tem escondido até de si mesmo por medo de não ser amado se a mostrasse? A busca por aprovação começa a perder força. Do lado de fora, talvez tudo continue igual, mas por dentro, algo te chama para um tipo de lealdade maior. Lealdade a si mesmo. Toth dizia que a maior traição é aquela que cometemos contra nossa própria essência para encaixar em moldes alheios. Onde você percebe que já não consegue mais se trair sem sentir um rompimento interno imediato. A vida passa a se revelar em camadas simbólicas. Sonhos trazem mensagens, músicas parecem falar diretamente com você, encontros casuais ganham significados inesperados. Toth lembrava que quando você desperta para o simbolismo, nada mais é apenas o que parece. Cada coisa carrega outra coisa dentro. O que na sua vida recente parece simples demais para ser apenas coincidência. E no meio de tudo isso, surge um fio de esperança serena, não eufórica. Não é otimismo vazio, é percepção profunda de que, por mais intenso que seja o processo, ele aponta para algo maior, mais verdadeiro, mais alinhado. Toth dizia que o caos é parte do parto de um novo nível de consciência. O desconforto é o empurrão para fora de antigas cascas. Em que parte desse nascimento interior você sente que está, mesmo sem saber descrever? Você percebe que a mensagem não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ela apenas encontrou palavras aqui. Toth ensinava que o conhecimento verdadeiro é lembrança, não imposição. Ele acende o que já existia adormecido. Se algo se acendeu em você, não foi criado agora, apenas reconhecido. Enquanto esse reconhecimento acontece, o caminho segue se abrindo, como se o próprio mistério te conduzisse passo a passo para um lugar que sempre te esperou, mesmo antes de você saber que caminharia até ele. Você passa a sentir que algo observa seus movimentos por dentro, não com julgamento, mas com atenção amorosa e grave. Como se uma consciência mais antiga, aquela de que Toth falava, acompanhasse cada passo que você dá na direção de si mesmo. Não há pressa nesse olhar, mas há urgência silenciosa. Você percebe que o tempo psicológico se estreita quando você adia o inevitável. Aquilo que precisa nascer começa a pressionar paredes internas e o corpo responde com sinais sutis que você já não consegue ignorar. Onde exatamente você sente essa pressão que não machuca, mas insiste? Você começa a reconhecer o peso das palavras que usou contra si mesmo ao longo da vida. Frases que repetiu em silêncio, julgamentos que se tornaram verdades internas, rótulos que vestiu sem perceber. Toth ensinava que o verbo é criação, e aquilo que repetimos a nós mesmos se converte em realidade interna. Você percebe que carregou culpas que não eram suas, expectativas que nunca te pertenceram, exigências que esmagaram sua espontaneidade. Quais frases você percebe agora que não nasceram do seu coração, mas foram plantadas pela voz de outros que você transformou na sua? Há memórias que surgem como cenas desfocadas, imagens que o consciente tenta organizar, mas que pertencem a outro lugar do entendimento. Toth dizia que a alma fala por símbolos, porque o símbolo atravessa as defesas do ego e toca o centro sem pedir licença. Você se vê criança em algum lugar da sua memória, não para reviver dor,
mas para resgatar algo que ficou lá. Uma verdade simples, um brilho nos olhos, uma liberdade que o tempo encobriu. O que dentro de você pede resgate como se estivesse esperando por você desde sempre. Você percebe o quanto se acostumou a pedir permissão para existir, permissão para sentir, para querer, para ir embora, para ficar. Toth lembrava que a consciência adormecida se ajoelha diante do olhar do outro e esquece o próprio trono interior. Você não foi feito para caber em molduras alheias. A vida que pulsa dentro de você pede expressão e espaço. Em que momentos você percebeu que, ao tentar ser aceito, afastou-se de si mesmo a ponto de quase não se reconhecer? A culpa começa a se dissolver como névoa quando é atravessada pela lucidez. Não a culpa saudável que aponta a responsabilidade, mas aquela culpa que te mantinha acorrentado ao que já acabou. Toth ensinava que a culpa é prisão quando não leva à consciência e libertação quando é compreendida e integrada. Você percebe que muitas escolhas do passado foram feitas com a consciência que você tinha, não com a que tem agora. O que em você precisa de perdão real, não como desculpa, mas como libertação. Você percebe que o corpo guarda mapas secretos, um peso nos ombros, um nó no estômago, uma pressão na garganta. Toth dizia que o corpo é a escrita do inconsciente, tatuado em músculos, respiração, postura. Cada tensão guarda uma história, cada dor sem causa aparente aponta para algo que ainda não foi ouvido. Ao respirar mais fundo, você sente que algo se move, como se portas internas se entreabrissem. Que parte do seu corpo fala por você quando você se cala? O olhar muda. Você começa a enxergar as pessoas com mais profundidade, percebendo suas dores escondidas, suas batalhas silenciosas, suas máscaras cuidadosamente construídas. Toth ensinava que ver o outro verdadeiramente é um reflexo de ver a si mesmo. Não há superioridade nesse olhar, há reconhecimento. Você percebe que todos estão tentando atravessar suas tempestades internas com as ferramentas que possuem. Como isso muda a forma como você se trata e trata quem caminha ao seu lado? As crenças começam a se questionar sozinhas, não porque alguém as atacou, mas porque sua experiência interna já não cabe nelas. Toth lembrava que aquilo que é verdadeiro permanece após o questionamento, e o que era apenas condicionamento se dissolve com o contato com a consciência. Você percebe que muitas ideias que guiavam seus passos estavam baseadas em medo e escassez. O que acontece dentro de você quando considera a possibilidade de que muito do que julgava imutável era apenas hábito mental? Você passa a perceber a diferença entre estar ocupado e estar presente. Durante tanto tempo, a ocupação serviu como fuga, preenchendo vazios com atividades, barulho e movimento. Toth dizia que a verdadeira presença não é fazer mais, é estar inteiro no que se faz. Quando você desacelera internamente, o mundo não para, mas muda de textura. Sons ficam mais nítidos, sensações ganham profundidade, o agora ganha corpo. O que você sente quando se permite, mesmo por um instante, simplesmente estar? Aos poucos, você reconhece o quanto buscou respostas fora, em livros, pessoas, autoridades, sistemas, tradições. Toth ensinava que o mestre verdadeiro aponta para dentro, nunca para si. Você percebe que todas as respostas que encontrou fora apenas indicaram portas internas que sempre estiveram lá. O conhecimento externo foi mapa, mas a travessia sempre foi sua. Qual pergunta você percebe agora que não será respondida por ninguém além de você? A vulnerabilidade deixa de ser fraqueza e passa a se mostrar como ponte. Toth dizia que somente aquilo que se abre pode ser transformado. O que é rígido se quebra, o que é flexível atravessa. Ao se permitir sentir, você percebe que o que evitava era o próprio contato consigo. Por trás do medo do sofrimento havia o medo de se ver por inteiro.
O que muda quando você percebe que não precisa ser perfeito para ser verdadeiro? Você começa a se despedir de versões suas que foram necessárias para sobreviver. Adaptou-se, endureceu, suportou, resistiu. Todd ensinava que a armadura protege, mas também impede o toque. Ela cumpre função por um tempo, mas depois se torna pesada demais. Você percebe que pode agradecer às partes de si que te protegeram e ao mesmo tempo deixá-las ir. O que de você foi escudo e agora se transforma em prisão. Os sonhos se intensificam ou se tornam mais lembrados. Imagens simbólicas atravessam a noite e deixam rastros durante o dia. Todd dizia que o sonho é o teatro onde a alma ensina à mente o que ela ainda não consegue compreender acordada. Você acorda com sensações inexplicáveis, com mensagens que não se traduzem totalmente em palavras, mas te acompanham como perfume. O que seus sonhos têm tentado dizer que você, acordado, evita escutar? Você passa a sentir que não está sozinho na própria travessia, não porque alguém externo esteja te guiando, mas porque partes suas, mais antigas e mais sábias, começam a participar do diálogo. Todd lembrava que há níveis de consciência que coexistem em você e quando um desperta, os outros respondem. A sensação é a de caminhar com uma presença interna que ao mesmo tempo é você e é maior do que o você que você conhece. O que essa presença em você sussurra quando tudo fica silencioso? O medo do desconhecido começa a se transformar em curiosidade reverente. Não é mais o terror de perder o controle, mas o respeito diante do mistério que se abre. Todd ensinava que o desconhecido não é vazio, é potencial. Ele é o campo onde novas formas de ser podem nascer. Você percebe que segurar-se ao conhecido, mesmo que doloroso, não é segurança, é repetição. O que em você começa a se inclinar na direção do novo, ainda sem nome, mas já sentido. Você começa a perceber que cada fim carregou desde o início o nascimento de algo que você não conseguia ver. Despedidas dolorosas, mudanças inesperadas, rupturas forçadas. Todd dizia que a vida retira com uma mão o que já não serve para que a outra possa entregar o que está alinhado. No momento, parece perda. Depois, revela-se passagem. Qual o acontecimento da sua vida que você julgou como queda, hoje se mostra como curva necessária no caminho. O tempo parece se dobrar. Coisas antigas ganham sentido agora. Encontros passados revelam função. Frases esquecidas se iluminam. Todd ensinava que o sentido raramente é imediato. Ele se revela quando a consciência alcança o ponto em que pode compreender. Você percebe que não estava atrasado nem adiantado, apenas foi alcançando os entendimentos na medida em que estava pronto para recebê-los. O que em sua história ganha novo significado quando visto com os olhos que você tem hoje? Você sente que algo dentro de você quer falar, mas a linguagem comum não é suficiente. Surge vontade de criar, escrever, orar, caminhar, ficar em silêncio. Todd dizia que a alma encontra sua própria forma de se expressar quando começa a despertar. Não importa o formato, importa a verdade que pulsa por trás. Qual forma o seu ser tem buscado para se expressar, mesmo quando você tenta se conter? O senso de propósito não chega como manual, mas como direção. Você não recebe todos os passos, recebe o próximo. Todd ensinava que a clareza se faz em movimento, e não antes dele. O caminho aparece à medida que você caminha. Você percebe que esperar segurança total antes de agir é uma forma sutil de permanecer paralisado. O que dentro de você pede um passo agora, mesmo sem garantia do que virá depois. Você começa a distinguir o que é medo real do que é eco de velhas histórias. Todd dizia que muitos medos são fantasmas de experiências passadas, não perigos presentes. Eles surgem para proteger, mas acabam limitando. Quando você os olha com consciência,
Alguns se dissolvem como fumaça ao sol. Qual medo visto de perto se revela menor do que parecia quando você o evitava? As perdas já não se mostram apenas como ausência, mas como espaço onde algo novo pode acontecer. Todd lembrava que a vida trabalha também retirando, esvaziando, abrindo clareiras para que o novo encontre onde pousar. O vazio que antes assustava começa a ser vivido como intervalo sagrado. O que em você está sendo esvaziado não como punição, mas como preparação. Você percebe que tudo o que está acontecendo dentro de você não precisa ser compreendido de imediato. Todd ensinava que há processos que pedem vivência antes de entendimento. Primeiro, o corpo sente. Depois, a mente alcança. A tentativa de explicar tudo rapidamente é resistência disfarçada de racionalidade. O que em você consegue, ainda que por instantes, apenas sentir sem correr para traduzir? E enquanto respira essas percepções, algo dentro de você se aquieta. Não porque as perguntas acabaram, mas porque você começa a confiar no movimento que te trouxe até aqui. Todd dizia que existe uma inteligência silenciosa conduzindo a existência, e quando você se alinha a ela, não precisa de garantias, apenas de presença. Você sente que a mensagem continua, que o chamado segue pulsando, que nada se encerra aqui. Há algo maior se formando no horizonte interno, aproximando-se lentamente, enquanto você, sem perceber, já começou a se preparar para recebê-lo. O silêncio que agora se aproxima não é ausência, é plenitude. É como a maré que recua apenas para revelar desenhos antigos na areia, marcas que sempre estiveram ali, mas que só podem ser vistas depois da passagem da onda. Todd dizia que o essencial não grita, ele permanece. E é nesse permanecer que você percebe que algo em você foi tocado sem alarde, como uma porta que se abre sem fazer ruído e muda para sempre o ambiente interno. Você sente que cada imagem evocada, cada metáfora sussurrada, deixou um vestígio vivo em algum lugar que não se alcança com explicações. Não há necessidade de compreender tudo agora. O entendimento virá como amanhecer, pouco a pouco, iluminando contornos que antes pareciam sombras. Todd lembrava que o despertar não acontece de uma vez, mas como o abrir de pálpebras cansadas que aprendem novamente a lidar com a luz. Algo se abriu em você, mesmo que você ainda não consiga nomear. As dores revisitadas já não parecem inimigas. Elas ganham um contorno quase sagrado, como guardiãs de segredos, que só se revelam a quem tem coragem de atravessar o próprio labirinto. Todd ensinava que a ferida é também passagem, e o coração que sangra é o mesmo que aprende a ver. Você percebe que nenhuma lágrima foi em vão, que cada fissura permitiu a entrada de uma nova claridade silenciosa. O mundo exterior permanece o mesmo, mas seus olhos não. Há algo mais amplo, mais profundo, mais atento em seu olhar agora. Como se as mesmas paisagens carregassem novas camadas de significado que antes passavam despercebidas. Todd dizia que a realidade se curva ao olhar consciente, e você descobre que nada mudou, e tudo mudou ao mesmo tempo. O cenário é o mesmo, mas quem o contempla já não é. As perguntas que surgiram durante a jornada não pedem respostas rápidas. Elas desejam morada. São sementes lançadas em um solo que foi remexido por dentro. Todd lembrava que perguntas verdadeiras são chaves e que abrir portas internas exige tempo, delicadeza e presença. Permita que elas fiquem, permita que germinem no ritmo que lhes pertence. Perceba como um fio invisível parece ligar as partes que antes pareciam soltas. Símbolos, memórias, presságios suaves, sonhos, silêncios. Tudo se aproxima e se toca em um ponto que vibra dentro de você. Todd dizia que nada está separado e que a consciência é a teia onde tudo se encontra.
Você sente esse ponto vivo no peito como brasa que não queima, apenas aquece. Há uma sensação de retorno, mas não ao passado, retorno a si. Há algo que sempre esteve ali, esperando o momento de ser reconhecido. Thoth falava do templo interior, construído não por mãos humanas, mas pela própria experiência da alma. E agora você toca esse templo sem precisar de palavras, apenas pelo fato de estar presente ao que sente. Talvez venha uma vontade inesperada de silêncio, não como fuga, mas como reverência. Reverência ao que despertou, ao que foi lembrado, ao que foi visto com os olhos fechados. Thoth dizia que o silêncio é linguagem dos que aprenderam a escutar o invisível. E você descobre que pode repousar nesse silêncio sem medo, porque ali não há vazio, há origem. As escolhas que se aproximam já não parecem ameaças, mas caminhos. Caminhos que se curvam, que desaparecem por instantes, mas que se revelam passo a passo sob os pés de quem caminha com verdade. Thoth ensinava que o caminho nunca esteve fora. Ele se desenha onde a consciência toca, e você sente que algo dentro de você já sabe para onde ir, mesmo que a mente ainda hesite. Um sopro de gratidão atravessa o peito, não por algo específico, mas pela própria experiência de estar vivo e consciente do próprio processo. Thoth dizia que a gratidão é a linguagem secreta da alma quando ela reconhece o sentido por trás do aparente caos. Você percebe que mesmo sem respostas completas, há um acerto íntimo acontecendo entre você e a própria existência. As imagens que surgiram aqui continuarão caminhando com você. Talvez reapareçam em sonhos, em encontros inesperados, em momentos simples do cotidiano. É assim que o mistério trabalha. Reaparece quando o pensamento descansa e o coração se abre. Thoth lembrava que o verdadeiro ensinamento continua depois das palavras. É no depois que ele cria raízes. A sensação de urgência suave retorna, mas agora com outra qualidade. Não é pressão, é chamado. Chamado para que você não volte a dormir sobre o que despertou. Thoth dizia que aquele que vê, mesmo por um instante, torna-se guardião da própria consciência. Algo dentro de você pede continuidade, pede atenção, pede cuidado com o que nasceu no silêncio. Você pode sentir que este não é um ponto final, mas uma respiração profunda antes de um próximo passo. E é exatamente isso. Não há término, há expansão. Thoth ensinava que cada fim aparente é apenas o limite de um círculo que se amplia. Você está no limiar de algo que só você poderá viver, e a vida aguarda a sua participação inteira. Guarde então esta verdade simples, sussurrada por entre todas as palavras. Você já é o que procura, apenas se redescobre ao longo do caminho. Essa é a frase que ecoa, que retorna, que acena do futuro e do passado ao mesmo tempo. Não há falta, há lembrança, e você está lembrando. Se algo em você foi tocado, permita que essa experiência continue além deste instante. Deixe seu coração se manifestar, compartilhe o que sentiu, escreva o que emergiu, permaneça por perto dessa jornada. Se desejar caminhar mais, estar junto, seguir recebendo mensagens que despertam e expandem, acolha o impulso de se inscrever, de curtir, de comentar e de compartilhar. Não como obrigação, mas como gesto natural de quem reconhece que algo vivo começou a se mover e escolhe não deixá-lo adormecer novamente.